Olá pessoal, está começando agora mais um episódio do podcast Em Foco. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Francis Lima e hoje nós iremos falar de um tema que interessa a milhares de estudantes. Você que está se preparando para o Enem, se preparando para concursos, se liga no nosso episódio de hoje. Já aproveita para compartilhar, curtir e, claro, se ligar nas dicas que hoje nós estamos trazendo para você, tá bom? Muitas vezes você se depara estudando por apostilas, vídeos e, claro, às vezes até se frustra por não achar que não está aprendendo de verdade. Na verdade, muitos estudantes não estão estudando de forma correta e hoje nós estamos trazendo aqui quem entende do assunto para trazer dicas valiosas para você que já está se preparando para o Enem, muito embora seja só no final do ano, mas a gente sabe que estudar em cima da hora não leva a sucesso nem a aprovação. E para esse bate-papo de hoje, estamos recebendo aqui o professor Antônio Carlos, né, proprietário do Macfis Concursos aqui de Campo Maior, ou melhor, Macfis, é isso mesmo, professor? Concursos? Macfis, né, preparatório, que vai trazer dicas para você que está estudando para concurso, para o Enem. E claro, vem para cá assistir o nosso podcast que a gente já vai iniciar dando boas-vindas ao professor, dizer que é um prazer estar recebendo você para tratar de um tema bastante movimentado atualmente, né, que é estudar para concurso, para Enem. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, fico muito grata, né, pelo convite e estamos à disposição. Professor, para iniciar nosso bate-papo, me tire uma dúvida. O que significa Macfis, né? Um nome diferente. Tá, Macfis, né? A nossa primeira intenção era fazer um preparatório voltado para essas três disciplinas. Esse MA é de matemática, o QI é de química e o FI é de física, né? O FIS. Entendi. Então, assim... O preparatório, ele foca basicamente nessas três disciplinas ou ele abrange mais? No início, sim, era só matemática, física e química. Aí, né, nós sabemos que no Enem tem uma importância muito grande a redação, foi incluída a redação, né? Mas aí o nome já estava criado, a gente não fez a ampliação, sim, né? Mas hoje o preparatório, ele é basicamente voltado para a área de natureza, matemática e redação, que são 3 das 5 áreas que o Enem cobra, mas são as 3 áreas ali que tem um peso muito grande, né? Então, matemática é uma área, biologia, física e química é outra área, onde também foi incluída a biologia, né? Então, o que era matemática, física e química virou matemática, física, química, biologia e redação. Né? Certo. Já está com quanto tempo esse preparatório aqui na cidade? Olha, o Macfis 2022, mas isso nós já tínhamos ensaiado antes, né? Eu lembro que em 2018 eu fiz um pequeno ali, 3 meses, que foi, eu chamei de enemática, que era só matemática. Foi aí então que eu vi que parece que, né, eu disse, olha, naquele momento eu disse, olha, vai dar certo, né? Faz sentido, tem muita gente que tem dificuldade e nós podemos ajudar muita gente nesta área. E aí, na época, tínhamos uns colegas muito bons voltados nessa área que nós nos juntamos, né? E olha, vamos botar para frente. E aí, a nossa equipe se formou com esse pessoal, né? Com os professores que da época nós éramos muitos amigos, ainda somos amigos, né? Mas aí tivemos caminhos, né? Cada um trilhou outro caminho. Tá certo. Professor, muitos estudantes passam horas e horas estudando PDF, assistindo videoaulas, lendo livros, fazendo caderno de erros, mas muitas vezes sentem que não aprendem, né? De fato, não estão internalizando o conhecimento. Qual é o erro que mais atrapalha os estudantes na hora de se preparar para o Enem, para concurso? Olha, tem uma curva chamada curva de aprendizagem, onde quando você começa a estudar, você tem um pico, você aprende ali muitas coisas rapidamente, depois você começa a aprender as coisas um pouquinho mais devagar. Então, no início, quando você tem pouco conhecimento, você começa a estudar e acha que está aprendendo muito. E aí, de repente, você começa a sensação de que não está, né? Ela é mais ou menos uma curva que ela cresce muito rapidamente e depois ela dá uma queda. E aí, os alunos que persistem que são os que vão se sair mais à frente. Eu posso dar um relatório de uma professora que está com a gente? Fique à vontade, né? com certeza. Não vou falar o nome, eu até posso falar, mas nossa professora, né, de química, Vanessa. E aí ela disse assim, Carlos, será se os meninos realmente estão aprendendo? E aí, como nós trabalhamos com base de dados,
É baseado em dados. Nós avaliamos, nós mapeamos, nós monitoramos e analisamos os dados. Então eu chamei ela, Vanessa, deixa eu te mostrar aqui os relatórios dos meninos, né? Aí eu saí apontando ali um a um, né? E aí eu mostrando, olha aqui, ó, fulano estava aqui e ele aumentou um pouquinho, fulano também. Então, assim, seu trabalho está maravilhoso, está excelente. Embora, porque muitas vezes quando nós não medimos, nós temos a sensação de que algo está acontecendo ou não acontecendo. E quando nós medimos, nós temos o dado, nós temos um fato real e nós podemos analisar. Então, é isso que acontece na maioria das vezes. O aluno, ele não faz o simulado e não mede. Ele acha que está aprendendo ou ele acha que não está aprendendo. E nada melhor do que ele mensurar, do que ele deixar ali, do que ele criar uma tabela e mostrar se está evoluindo ou não. Porque caso ele não esteja evoluindo, ele muda a estratégia e tenta algo para ele, né? Porque a gente pode sim falar aqui alguma coisa, mas essa alguma coisa não ser especificamente pro caso do Joãozinho, né? De cada aluno teu. Mas lógico que existe ali um padrão que funciona na maioria das vezes, né? E voltando a falar, quando se fala de um preparatório para concurso, de um preparatório para Enem, a primeira coisa que a gente precisa ir atrás é do edital, saber o que esse concurso, do que essa prova vai cobrar, do que ela vai estar nessa avaliação, tá? E a primeira coisa é essa. Depois você precisa, né, fazer um cronograma de estudo e tentar avaliar, certo? Os mais eficientes, né, também tem outro estudo, né, que ele fala o seguinte, olha, pegaram um punhado de aluno e pediram para que ele estudasse só a parte teórica e um punhado de aluno para resolver apenas questões, né? Passaram um mês estudando, só estudava conteúdo sem resolver questão, o outro estudava só questão sem estudar conteúdo, né? Aí ele pergunta, o que você acha que aconteceu? Eu acho que quem praticou mais questões talvez pudesse ter tido mais êxito. Então, tá? E agora deixa eu te falar a resposta. O resultado final foi que o seguinte, o pessoal que estudou conteúdo tirou nota maior. E o pessoal que resolveu questão tirou nota um pouco inferior. Tá, detalhe. Um mês depois voltaram a fazer a mesma prova. Agora, sem ninguém pegar em nada. Adivinha qual foi o resultado? Quem fez mais questões acertou mais. Quem fez mais questão acertou mais. Então, o que a gente conclui desse experimento? Que eu preciso aliar os dois. Eu preciso estudar a parte teórica e eu preciso fazer questões. A parte teórica me ajuda no curto prazo. As questões te ajudam num longo prazo. Então, se você vai fazer uma prova que é daqui a 2 meses, a parte teórica vai te ajudar, mas se você não fizer questões, aquele conteúdo que você estudou lá no início, você não vai lembrar, né? Então, um dos conselhos que eu falo para meus alunos de sala de aula que não estão lá no preparatório é façam simulados. E aí eu já dou ali um cronograma de como ele se comportar durante o ano todinho para ele ir fazendo simulado. Pois o simulado aumenta a nota de simulado. Conteúdo mês a mês ele ajuda em provas curtas. Você entendeu? Pois é, isso funciona para quem vai estudar para, por exemplo, o Enem, a longo prazo, né? Estudar a parte teórica, tem mais tempo, depois praticar questões, mas para quem se dedica a estudar para um determinado concurso só quando sai o edital ou quando inicia as inscrições, tá certo ou tá errado? Não, vou só estudar quando começar as inscrições. E aí tem o quê? 1 mês, 2 meses para estudar. Não tem tempo para estudar todas as disciplinas do edital e também fazer as questões. Aí eu te pergunto, se eu for determinar 2 horas por dia para eu estudar, quanto tempo dessas 2 horas eu vou dedicar para questões e para estudar a parte teórica? Existe assim uma teoria para poder fazer esse tipo de estudo? Olha, o melhor caminho não tem assim um tempo determinado, né? Porque, como eu falei, vai de cada um para cada um. Mas geralmente ali, a parte teórica, ela se dedica até menor. Porque para as questões, a melhor maneira de você estudar, como eu já falei, é você aliar os dois, né? Como é que nós vamos fazer para fazer o estudo da parte teórica? Você vai fazer a leitura, depois você vai fazer o teu resumo. O mais importante é você fazer o teu resumo. Porque, de novo, né? Quando você escuta alguém, você aprende melhor do que não escutar, certo? Isso. Mas quando você escreve, você aprende mais do que você só apenas escutando. Então, quando eu leio, quando eu resumo, a absorção de conteúdo, a retenção de conteúdo fica maior. Quando eu faço as questões, eu verifico se realmente eu aprendi. Porque a gente tem uma falsa sensação. Você acaba de ler um texto que eu estou sabendo de tudo. Aí você faz a questão e diz, eita, eu acho que eu sabia. Então, a avaliação, ela serve justamente para me avaliar se eu realmente memorizei ou se eu aprendi aquele conteúdo que eu tinha ministrado, que eu tinha estudado anteriormente.
quando o tempo é muito corrido, eu costumo fazer assim, não dar muita ênfase para estudar PDF, videoaula e praticar muitas questões. Aí o que que acontece? As questões que eu erro, eu costumo anotar, selecionar, guardar ali numa caixinha, né, numa pasta no computador, e depois eu ir revisar somente aquilo que eu errei. Certíssimo. E depois, aí sim, assistir alguma videoaula baseada naquilo, ler alguma coisa baseada naquilo. Porque se assim, você vai estudar para um determinado conteúdo, aí você vai assistir videoaulas, um PDF, alguma coisa, e de repente, nem tudo aquilo que você estudou vai cair naquelas questões que você viu. Então, eu prefiro focar no que errou, no que eu errei, para depois estudar só aquilo. Pronto, é um estudo eficiente. De novo, né? No momento em que eu vou... Né? Lógico, temos que seguir o edital. Se você vê alguém preparando que ele não segue o edital, já está no mínimo errado. Tá? Outra coisa que é extremamente importante é conhecer a banca. Muitas vezes o edital fala uma coisa, nem sempre 100% ele cumpre aquilo dali. Ou porque todas essas bancas, elas criam o seu rastro, elas criam assim, sua identidade. Tá? Então vamos voltar aqui mais uma vez falando de Enem, falando de provas, né? Olha, eu tenho pouco tempo, o que eu vou fazer? Se eu tenho pouco tempo, o conselho que eu dou é ir direto para os simulados. Pegar provas anteriores, porque eu estou estudando algo que caiu e que pode se repetir. E uma forma de você saber como é que a banca como é que a banca está cobrando, né? Isso. As palavras-chave. Isso, os conteúdos que mais se repetem. Então, se eu tenho um curto intervalo de tempo para fazer esse estudo, o mais eficiente é você já cair direto nos simulados daquela banca, né? Não adianta nada você estar fazendo um concurso, vou falar de vestibular, que quase todo mundo conhece, né? Mas digamos que eu estou fazendo o seguinte, eu vou estudar para Enem, e dentro das minhas questões, eu coloquei um monte de questões da FUVEST. Desculpa, mas se você está fazendo Enem, você tem que resolver questões de Enem. Você vai fazer questões da FUVEST se você estiver se preparando para a FUVEST. Né? A gente vai fazer agora uma analogia com relação a isso, né? Porque tem algumas pessoas que se preparam assim, cara, eu vou já me preparar para o mais difícil, que eu consigo fazer o mais fácil. E não é assim que funciona. A gente vai fazer uma analogia e vamos comparar com uma corrida, por exemplo, né? A gente tem ali um dos maiores corredores que já teve aqui na parte de corrida, né? A curta é o Usain Bolt, né? Ele conseguia fazer ali os 100 metros, bateu o recorde mundial. Mas o Usain Bolt não é o cara que ganhava os 800 metros. E se ele, né, assim, como a maioria se a gente pensasse como o cara que estuda o mais difícil, seria mais ou menos a mesma coisa. Se eu estudasse, se o Usain Bolt se preparasse para 800 metros, ele iria ganhar o de 100, o de 200 e o de 400. E não é. Porque cada um tem a sua preparação específica. Se eu estou resolvendo uma banca, eu tenho que tentar procurar conteúdos daquela banca. Eu só vou pular de banca se eu não encontrar o conteúdo que se encontra no edital, mas eu não tive questões ali. E eu já estudei todas as provas anteriores e ainda assim tem algum conteúdo que pode cair que não estava na banca. Aí eu procuro questões similar e que tenha característica daquela banca. Porque senão eu vou estar estudando de maneira errada. Pois é, porque tem um nível moderado, médio e avançado. Aí as pessoas acham que estudar do mais avançado é a maneira mais eficiente, né, professor? Na verdade, não é. Não é. O interessante é assim, específico, seja específico, tá? Cada um, se eu estou procurando numa banca mais difícil, ou não na questão de banca difícil, né? Mas a gente tem aí determinadas bancas. Se eu estou trabalhando com essa banca, eu tenho que resolver questões parecidas com essa banca. Se eu estou agora nessa banca, que eu vou procurar questões parecidas com essa banca. Professor, qual é a diferença entre passar horas estudando e estudar de forma eficiente? É completamente... É o divisor de águas. Né? É o divisor de águas, tá? Eu posso ter ali uma carga horária gigantesca e essa carga horária, ela não me servir de jeito nenhum. Né? Ou eu estou estudando da maneira errada, supõe, eu começo a ler um livro aqui, uma parte teórica, e eu acho que estou dominando, eu não fiz questões sobre ela. Eu juro que eu sei aquilo dali. Aí, de repente, alguém me traz ali umas poucas questões, eu vejo que eu não. Então, isso é um estudo não eficiente. Você não mapear o que você realmente aprendeu ou que não aprendeu. Agora, o que é que ocorre nessa questão? Você estuda, né, determinado conteúdo, acha que está sabendo, quando vem as questões, parece que não aprendeu nada. O que acontece por conta disso? Na verdade, isso é questão de adaptação. Sim. Como eu já falei, cada um tem sua marca. Tem seu estilo. E muitas vezes, você fazendo aquela leitura, você está se preparando para um determinado estilo que não é daquela banca. Você se volta para a banca e diz, opa, mesmo eu tendo o domínio da parte teórica, essa banca cobra desse estilo. E aí você vai fazendo e você vai se adaptando. É uma questão de adaptação.
né? No momento em que eu faço a verificação de acordo com a banca, às vezes eu pensei que tinha domínio desse conteúdo. E às vezes é simplesmente a maneira que ele cobra, ou seja, você tem a parte teórica, mas ele faz contextualização. Você tem que ter o domínio. E aí você começa a fazer as questões, e aí você dá aquele estalo, né? A partir do segundo, do terceiro simulado, agora eu entendi como é que essa banca faz, né? Não será porque estuda 1, 2 ou 3 vezes sem fazer anotação, sem fazer um rascunho, uma seleção tipo assim, você lê e passa 1, 2 vezes por cima daquela mesma leitura, mas não seleciona nada, não busca nada de para focar de fato naquilo que você está estudando, só fazer aquela leitura superficial. Não, só a leitura não dá certo, né? A gente falou no início que a melhor maneira da gente... A gente aprende mais quando a gente explica, né? Então, uma das maneiras que eu tenho é só ler. No momento em que eu leio, eu consigo reter, sim, alguma coisa. Mas no momento em que eu leio, que eu escrevo, que é o que você me falou, fazer as anotações, né? Que a gente chama isso aí de resumo preguiçoso. Você tem a apostila, você vai marcando. Você puxa um post-it, você puxa uma anotação. É o resumo preguiçoso. É chamado de resumo preguiçoso. Qual né? resumo eficiente? Não, resumo preguiçoso é só o nome desse resumo. Ele é totalmente eficiente. Ah, entendi. Não é que seja errado. Não é que seja errado. É porque são métodos. Que tirar do papel, colocar para outro... Não. Ele é um método. Então, nós temos vários métodos de resumo. Um outro método, né? Nós temos mapas mentais, também um método muito eficiente de resumo. Você acabou de ler, você precisa fazer o seu resumo. Porque olha só o que eu fiz agora. Eu fiz a leitura e estou escutando. Estou falando, estou escutando. Memorizo, tá? Eu consigo reter, mas tem maneiras mais eficientes de reter. Quando que é? Escrevendo. Então, quando eu começo a fazer o meu resumo, olha o que eu já fiz. Eu já fiz a leitura, agora eu estou escrevendo, que é mais eficiente, correto? E quando eu explico, fica ainda melhor. Existe um método muito eficiente, é que você falar diante do espelho ou se imaginar explicando aquilo dali para alguém. É o mais eficiente. Então, a gente tem ali umas sequências de coisas mais eficientes, de estudos mais eficientes, e às vezes a gente faz uma combinação de vários estudos. Tá? Eu vou voltar a falar sobre eu estudei e acho que estava dominando. Tá, o que pode estar acontecendo também? Existe uma coisa chamada de curva de esquecimento de Ehrman-Gauss. Em 1985, ele fez o que a gente chama, né, alguns teóricos chamam de sopa de letrinha. Ele, de repente, colocou ali um monte de letrinha e começou a estudar. O que ele verificou? Verificou que após terminar o estudo dele, imagina, eu estou aqui na sala de aula, após a saída de aula, eu só consigo lembrar de 70% do que o professor acabou de me ensinar. Mas não te preocupa que o negócio vai piorar. Quando for amanhã nesse mesmo horário, você só vai lembrar de 45% do que você estudou hoje. Daqui a um mês, você só vai lembrar 5%. Então, lembra que nós falamos que se eu estudo aqui, eu acho que aprendi, depois eu vou verificar, ver que não aprendi? Pode ser a curva do esquecimento. Todos nós esquecemos. Eu esqueço, você esquece. Tá, aí a gente já viu que nós temos um problema. Eu vou estudar e eu vou esquecer. Então, o que eu faço para... Eu preciso agora de uma sistemática de revisão. Ou revisão sistemática. Lembra da revisão que nós fizemos? É o primeiro. Eu leio, reviso. Eu já fiz a primeira revisão. Se eu tivesse aqui um gráfico, como colocar esse gráfico? Eu tenho como escrever alguma coisa? Pode sim, fique à vontade. Eu queria um papel? Tá aqui, ó. Mais ou menos assim. Essa curva do esquecimento, dá pra ver aqui? Tá sim. Pelo menos eu consigo ver. Tá. Se eu tivesse aqui a curva do esquecimento, é mais ou menos assim, tá? Aqui é a aula. Após o início da aula, eu vou começar a esquecer aquilo que eu estudei. Tá? Mesmo que seja, eu falei sopa de letrinha, porque tem alguns teóricos que falam que eu preciso ter um estudo... me faltou a memória do nome certo, mas eficiente, só que tem um nomezinho específico, tá? Então, quando eu lembrar, eu volto a falar sobre ele, né? Porque eu tenho cognitivo. Mas olha só, acabei de ter a aula, né? Eu lembro 70%. Daqui a 1 hora, daqui a um dia, né? Daqui a um dia, eu vou lembrar só de 75% do que eu estudei. E daqui a um mês, eu vou lembrar de 5% do que eu estudei. Aí eu preciso de quê? De revisões sistemáticas. Para que eu estudei hoje, daqui a um mês eu consiga lembrar. Tá? Outra coisa importante que a gente precisa entender de estudos. O que vai cair? Só vai cair 20% do que eu estudei. Certo? Eu estudei 70%. Após a aula eu já perdi 100%. Após a aula eu só lembro de 70%.
Daqui a um mês eu vou lembrar de 5%, mas na prova só vai estar 20%. Tá, a gente precisa agora entender toda essa situação e bolar uma estratégia. E a estratégia é revisões sistemáticas. Você lembra do resumo que a gente falou? Sim. Aí eu aumento de novo o pico. Eu saí de 70, eu voltei para 100 novamente. Eu vou continuar esquecendo, agora menos. Se a quantidade que eu ia esquecer era menos, né? Eu fiz a revisão e eu melhoro um pouco mais. O que eu preciso fazer agora? E esse primeiro resumo, ele é apenas de 10 minutos. Aí, amanhã, eu pego esse material e dou uma pequena olhada. Eu vou voltar para o meu 100% e vou esquecer. Agora eu esqueço menos. Então, eu preciso ter revisões sistemáticas. A primeira revisão de 10 minutos, as próximas revisões de 2 minutos. Mas olhando para aquilo que eu resumi. Seja o resumo preguiçoso, que é você pegar a apostila e mapear. Seja mapa mental. Seja... Não é técnica Pomodoro? Eu esqueci o nome do resumo. Né? Método de Cornell. Pronto. O método de Cornell, eu vou pegar ali minha folhinha e eu vou colocar de um lado a parte teórica, do outro lado parte teórica e as questões eu vou fazer aqui no meio. Eu estou olhando para o que eu coloquei como sendo mais importante. Então, todos esses resumos são extremamente eficientes. Mais eficiente do que eu simplesmente ler. Aí o que acontece quando eu leio? Agora a gente vai entender por que a gente lê, estuda e depois acha que não aprendeu. O que fez isso aí? A curva do esquecimento. Né? Pois é isso que eu quero saber. A questão dessa curva do esquecimento não seria porque se misturam várias disciplinas no nosso cérebro e acontece tipo uma confusão, um atrito entre tudo aquilo que você estudou e é isso que deve causar o esquecimento? Pronto, vamos tentar fazer mais ou menos aqui uma analogia. Imagina então que o nosso cérebro seria um compartimento, que não é, pelo amor de Deus, analogia, tá? Mas aí de repente aqui eu recebi uma enxurrada de informações de matemática. Armazenei. Recebi uma enxurrada de informações de geografia. Armazenei. É muita coisa pra gente memorizar. Eu vou acabar esquecendo. Tá, aí lembra do resumo? O que é o resumo? Eu vou pegar as partes mais importantes. Sim. E aí lembra da prova? Ela não vai estar 100% do conteúdo. Ela vai estar em torno de 20% daquele conteúdo que eu estudei. E o resumo, que foi o que eu fiz? Eu peguei só as partes mais importantes. E aí, lembra das revisões sistemáticas? Que eu vou lembrar, mas eu não vou precisar lembrar de 70%, não vou lembrar 100% da aula. Eu preciso lembrar dos 20% mais importantes. O resumo seleciona o que é importante. As revisões sistemáticas não deixam que caia na curva do esquecimento. Você entendeu? Sim. Então, todo bom estudo, eu preciso fazer a leitura do conteúdo, eu preciso fazer a revisão. Se você puder fazer essas revisões, né, com canetas coloridas, abreviando, colocando cores, né, fazendo desenho, marca texto para fazer a diferença. E aí depois você volta para ele com os tópicos ali, os mais importantes. Voltando de novo lá, vamos lá. Analogia e um pouco, né, vai e volta. Você lembra que a gente tinha falado que o nosso cérebro está recebendo informação de matemática, de geografia, de biologia, de química, e são muita coisa, né? Aí você lembra que nós compactamos? Então, o que era, né, suponho que era 100% para armazenar, agora se tornou-se 20% e bem eficiente. Você entendeu? Quando eu compactei em forma de resumo, eu peguei só o que é importante. Eu não precisei memorizar 100% do que não vai cair, 80% não vai cair, né? Eu consegui agora me compactar. E aí eu compactei em forma de resumo. Então, digamos, suponho que se fosse, pelo amor de Deus, de novo, não é. Mas suponho que está aqui meu cérebro e eu teria que memorizar isso, agora não. Agora eu preciso memorizar essa informação que é importante. Essa informação que é importante. Essa informação que é importante. E que eu vou esquecer se eu não revisar. Então, todo bom estudo precisa ter as revisões sistemáticas. Seja flashcard, seja mapa mental, tá? É bom utilizar no início também, né? Tem uma técnica chamada técnica de Pomodoro, que você tem dificuldade de se concentrar, você estuda 20 minutos, dá uma pausa, né? Para poder você voltar e concentrar. Porque às vezes a gente está com essa dificuldade de concentrar por muito tempo. Até você ir melhorando esse tempo de concentração. Certo, vou dar um recado rapidinho aqui, já a gente continua o nosso bate-papo. Lembrando para você, gente, as barracas já estão praticamente todas montadas, os festejos estão, né, já praticamente iniciando, né, já é praticamente amanhã, digamos assim, falta o quê? Uma semana para os festejos. E
Pensando no seu bem-estar visual, em como você gosta de se arrumar, de se vestir bem, a Mega Verão trouxe uma coleção lindíssima para você, né, que gosta de andar na moda, vestir bem e pagar preço acessível. A Mega Verão trouxe para você uma variedade enorme em peças versáteis. Claro, os preços são aqueles que você já conhece. Você paga um excelente preço e vai vestir bem. Peças como calças jeans, bores, tudo que está no mundo da moda em alta você encontra na nova coleção da Mega Verão. E também, né, você não vai deixar de ficar de fora das novidades em peças de moda praia. A Mega Verão é uma loja completa. Você encontra moda casual, moda praia, acessórios, bolsas, óculos e muito mais. Dá uma passadinha lá e confira todas as novidades para você arrasar nos festejos de Santo Antônio. Claro, as festas estão aí e você quer um look bem apresentável, então a Mega Verão está aguardando você. Vai pra praia? Não esqueça, lá tem tudo que você precisa, desde saída de banho, biquíni, maiô, bolsas e muito mais. Mega Verão localizada no coração da cidade, lá na Avenida Demerval Lobão, em frente a Edular Calçados. Passa lá e confira todas as novidades. E a gente por aqui segue o nosso podcast em foco deste sábado. Estamos aqui com um tema bastante interessante. Você que está estudando para o Enem, estudando para concurso, passa horas e horas na frente do computador, no celular, assistindo videoaula, lendo PDF, e aí cansa a mente e percebe que não está aprendendo. Na verdade, essa frustração está acontecendo porque você não está tendo uma forma inteligente de fazer, né, uma rotina de estudos. E para esse bate-papo de hoje, aproveita, já dá um clique aqui, curte, compartilha, deixa o seu comentário aí. Você conhece esta fera aqui, o professor Antônio Carlos, lá do Preparatório Macif. Se você é aluno do professor, deixa um ok aqui, deixa um like, compartilha nos seus grupos de estudantes, nos seus grupos de amigos, e vamos compartilhar esse podcast bastante, né, interessante, bastante, como é que eu posso dizer? Me faltou a palavra, muito fundamental, essencial para os dias de hoje, tá bom? Porque hoje o professor Antônio Carlos está trazendo dicas de como você montar uma rotina inteligente de estudos para se preparar e aumentar as suas chances de aprovação. Professor, para quem está começando a estudar agora, né, para o Enem, que falta ainda uns 6, 7 meses, mais ou menos, 5 meses, né? E para quem está estudando para concurso, abriu aí para PM, para cidades vizinhas, enfim, para quem está começando a estudar agora, qual é o primeiro passo para montar uma rotina de estudos inteligente? Você, qual é a sua dica? Primeiro passo, ir atrás do edital. Né? Se você for estudar sem edital, você já está errando. Né? Primeiro passo, ir atrás do edital, atrás da banca que vai elaborar, porque você consegue ver ali, ele deixa um traço, ele deixa um DNA deles, né? Então você começa a analisar a banca e ver o que eles estão cobrando. Então, como você está muito em cima, o inicial agora, né? O essencial fui atrás do edital e agora vou atrás das questões. Quando eu estiver resolvendo, marcar os dias de resolver, de estudar por conteúdo e os dias onde eu vou fazer a simulação. Eu prefiro fazer simulações, né? O que é? Deixa para fazer a simulação nas mesmas condições da prova. Eu vou fazer uma prova e essa prova vai ser no domingo e ela vai ter 4 horas de duração. Então, você deixa para o fim de semana, né? Seleciona um horário. A prova vai ser de 1h30 da tarde até as 5 horas, vamos dizer o seguinte. Você vai estudando a parte teórica e resolvendo questões e deixa para pegar uma prova completa, exatamente como a banca faz, de anos anteriores, e você resolve ela. O que você tem que fazer? Você vai pegar esse resultado que você fez e você vai mapear. Você vai comparar com aprovações do ano passado. Vamos falar de concurso, né? E aí você fiz nesse domingo, eu fiz uma prova idêntica ao que vai acontecer daqui a 3, 5, 6 meses. E eu vou contar a minha pontuação. Após eu contar a minha pontuação, eu vou verificar se eu estaria classificado. Qual seria a minha pontuação? Qual seria a minha posição? Né? E verificar. Olha, nesse momento, eu não fui classificado. Verificar os conteúdos que eu errei. Eu preciso retornar a este, principalmente se ele for fácil. Agora, o conteúdo era extremamente difícil, vai demorar muito tempo para eu estudar. Você vai deixar ele um pouquinho de lado. Até porque, imagine o seguinte, se eu estou estudando um conteúdo que ele é bastante difícil, ou que ele demora muito para eu resolver, eu vou deixar de resolver 2, 3 questões fáceis. Então, eu vou priorizar aquilo que é mais fácil, aquilo que tem mais recorrência, e voltar nesse simulado, ver a posição que eu estava, quantas questões eu acertei, se eu estaria classificado, o que faltou para eu ter classificado, qual conteúdo fácil eu errei,
tá? E colocar o conteúdo difícil lá pro final, porque você pode, de outra maneira, fazer o estudo errado. Priorizar conteúdo que não vai cair. Isso quem me diz são os simulados da banca. São os simulados da banca. Já disse, o edital ele me dá uma cara, mas essa cara ela pode ter um pouco de distorção. Não vai distorcer muito, mas vai ter um pouco de distorção. Então, o mais eficiente é, eu vou estudar com questões daquele conteúdo que eu estou marcando, quais foi que eu consegui, classificar a importância desse conteúdo e pré-requisitos. Vamos lá. Muitas vezes um conteúdo, ele precisa de um pré-requisito. Né? Digamos que eu estou um conteúdo, mas esse conteúdo depende de outro. Eu preciso estudar esse outro, resolver questões, né? Porque, de novo, pode ser que o meu estudo não seja eficiente. Eu estou estudando achando que sei e não sei. Tá? Então, voltando para cá, a gente vai para o edital, mapeia os conteúdos, faz simulados, retorna os conteúdos que são importantes, volta a resolver os conteúdos que eu errei fáceis, os mais fáceis, tá? E o que tem maior recorrência, vou deixando o que é mais difícil um pouquinho para lá e que tem menos recorrência, tá certo? Então, eu vou priorizar os mais fáceis, resolução de simulado, fazer resumo e revisões sistemáticas. Ao longo da nossa conversa, nós percebemos aqui que eu vou fazer o estudo, vou fazer resumo, vou fazer questão. E vou fazer revisões sistemáticas, porque senão, aquilo que eu aprendi há um mês atrás, eu vou lembrar apenas 5% dele. Um mês. Agora imagina daqui a 2, 3, 4, 5 meses. Sim. A sensação que eu tenho é que é de frustração. Nadou e morreu na praia. Meu Deus, o que eu fiz? E aí, tipo, quando você conhece essas teorias, que alguém já fundamentou ela, aí a gente começa a entender, olha o que eu fiz, eu não revisei e eu esqueci completamente. O pior de você não revisar é que quando você for revisar, você vai ter que fazer o estudo completo, porque você não revisou e não lembra dos tópicos principais. Me diga uma coisa, é correto estudar a semana toda? Tem que tirar um dia para descanso? Tá perto do Enem, tá perto de um concurso, eu vou estudar a semana toda, eu vou tirar um dia para descanso? Qual é a sua dica? Não, tem o dia para descanso, né? Porque se você um corpo Há cansado... quem diga que tem que estudar de domingo a domingo, pelo menos o domingo tire só para as revisões. É correto ou deixa o domingo mesmo para descansar a mente? Assim, né? No próprio preparatório, a gente encerra na quinta-feira, né? Sexta-feira a gente... Geralmente, a primeira sexta-feira a gente tem ali a benção das canetas, que é pra gente, né, um contato, né, uma aproximação com Deus. E aí eu peço aos meninos que fiquem totalmente desligados ali da questão do estudo. Alguns não se controlam e dizem que começam a estudar, mas você chega cansado, tá? Não adianta nada. Outra coisa, o começo do conteúdo ele não pode ser muito alto, porque olha só, você se esforça muito, aí você dá a sensação de cansado, e aí você chega na prova aqui, ó, em descendente. Você precisa fazer uma sistematização para você chegar na ascendente, você chegar no seu pico máximo, no seu maior concentração, maior pico me faltou aqui a palavra, de conhecimento, de absorver o conhecimento. Eu não posso agora, na largada, gastar toda a minha energia, toda a minha vontade no início e depois cair aqui ao meu rendimento, porque eu cansei, achei que não consigo. Você chega lá na prova, você está em baixa performance. Você precisa chegar na alta performance. Então, isso aqui também tem que ser calculado. Não é ir com tudo no início. E às vezes, imagina assim, tem que passar e começa com aquele entusiasmo, com força de vontade, aí depois do meio para o fim já está cansado. Professor, e estudar quantas matérias por dia? Você acha que estudar uma por dia, duas, misturar várias matérias atrapalha ou ajuda? O que você acha? Olha, o conselho que se tem é de você fazer uma alternância, principalmente nas disciplinas que envolvem a parte de leitura e as disciplinas que envolvem parte de cálculo. Porque agora a gente vai para uma outra curva, né? É uma curva de cansaço diante de uma prova. O que acontece diante de uma prova? Né? Eu posso riscar mais uma vez? Pode arriscar, sim, né? Fique à vontade. Mas aqui, lá. A curva de cansaço diante de uma prova que nem essa é mais ou menos o seguinte, tá? Olha o que acontece com todo mundo. Início da prova, 10 primeiros minutos, você tá aqui, ó. Digamos que aqui seja concentração, seu máximo, 100%. Aí você começa aqui, os 10 primeiros minutos, você tá cansado e suado. Toda pessoa que vai fazer concurso, né, ela vai sentir aquele frio. Caraca, será que eu fiz a coisa certa? Né? Será que eu estudei da maneira correta? E aí você tá lá, os primeiros 10 minutos, mão suada, né? E aí o que acontece? Primeira coisa, você vai relaxar. Se já, né, pode abrir a prova, você vai olhando a prova, vai vendo o conteúdo que você domina, ó, isso aqui eu sei, você vai mapeando até esses 10 minutos. A partir desses 10 minutos, você tá no seu máximo, né? E aí esse seu máximo, ele vai permanecer por um certo período e ele vai decair,
Por que ele vai decair? Porque, principalmente, se você está adaptado a estudar 1 hora, o teu cérebro vai te boicotar. Só, chegou a hora, hein? Vamos descansar? Então, lembra que eu te disse que nós iremos estudar uma parte teórica e nós vamos fazer a prova? Você lembra que nós vamos fazer o simulado completo da prova? Nesse simulado completo da prova, eu preciso lembrar qual é a hora em que eu vou ter queda de rendimento. No final de uma prova de 5 horas, com aproximadamente 2 horas, 2 horas e meias, você já está cansado. Nessa hora, trocar a questão, sabe, eu estava em dúvida entre letra A e letra B lá no início. Agora, não, eu vou de letra C, cara. Não vai dar. O teu cérebro já está totalmente cansado. Eu não sei se vocês já perguntaram a alguém ou já saiu de uma prova, que você acaba de sair no final da prova, você sai assim, você abre a porta, aí você tá com a sensação como se estivesse dentro d'água, né? E aí você olha para um lado, você olha para o outro e diz, de onde foi que eu vim? Ah, eu vim dali. Você começa a situar, tá? Por quê? Porque você cansa. E o simulado te ajuda na preparação física, psicológica que você tem. Você vai cair de rendimento. O que você acertava no início, olha só o que eu verificava, né? Às vezes eu fazia concurso, prova de concurso, e aí eu começava certo, 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 errado. Certo, 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 errado, errado, certo, errado, certo. No final, certo, errado, errado, certo. E eu, meu Deus, por que eu errei isso se eu tenho certeza disso? E aí, quando eu fiz, né, quando eu obtive conhecimento sobre a curva de cansaço, né, essa curva de esforço, eu percebi, então, que o que estava me atrapalhando era isso. Comecei a fazer estratégia. O que é? No meio da prova, comecei a fazer questões de leitura, contava, isso depende muito. Todo mundo tem esse tempo, porque você lembra da pessoa que treina simulado? Sim. Vai melhorando esse tempo. O cara que cansa com 2 horas fazendo simulado, ele tá cansando com 3. Vai cansar. Tá, o que a gente vai fazer? O que eu gosto de fazer? Verifico qual o horário da prova e o horário que eu posso ir ao banheiro. Já meço logo bem no meio. Essa hora nem tô com vontade de ir no banheiro. Eu estou para ir no banheiro, para eu descansar. E eu pegar aquela curva e eu vou dar uma esticada nela, ó. Eu vou esticar ela. Porque eu ia começar a cansar agora. Antes de começar a cansar, o que eu vou fazer? Eu vou no banheiro, beber água, lavo meu rosto, volto. Se tiver um local para ir no banheiro e beber água, faço. Calmo. Quantas questões tem o Enem? O Enem? O Enem, no primeiro dia, são 90 questões. Então, começa a cansar mais ou menos na questão 45. Aí, qual é a dica que você dá para quem chega nessa parte da curva do cansaço? Pronto. Eu aconselho os meninos a fazerem divisão de questão. Como nós, lá no preparatório, nós simulamos 9 vezes, 9 vezes, ele tem tempo suficiente de corrigir. Cada simulado é um aprendizado. Ele analisa o que deu de errado, conversa comigo, a gente conversa, né? Vê quais são os conteúdos que sempre cai, a gente volta a falar, e vê também essa parte do cansaço. No nosso primeiro simulado, eu anoto a hora que o menino entrega a prova, né? A gente bora melhorar isso aqui, tá? Outra coisa, então, vamos lá. Como a prova, né? A prova do Enem, ela é diferente, né? Ela, além de ser TRI, a pontuação dela não é nota, é proeficiência. Essa proeficiência, ela tem um caráter pedagógico, tá? Mas olha só, como elas são 45 de uma área, 45 de uma outra, e no primeiro dia ainda tem a redação, eu aconselho os meninos a fazer uma boa quantidade da primeira parte, que é de linguagem, né? E aí ele pula um pouquinho. Alguns, no primeiro dia, que é uma prova diferente da redação, algumas pessoas gostam de fazer logo ali um resumo os tópicos principais da redação. Faz algumas questões de linguagem, faz outras questões de humana, volta para a redação, depende muito de pessoa para pessoa. O ideal é que você faça simulado e você vá aprimorando, cada vez aprimorando mais. Agora vamos voltar à curva do esquecimento, né, a curva de cansaço, e uma única área. Imagina que você dividiu tua prova em 2 áreas. E aí você pegou uma, no máximo, o teu 100%, e a outra, ó. Você vai ter uma nota excelente em uma área e vai ter outra despencada. Isso não vai ser legal. Tua nota vai dar uma queda e no final a média vai dar baixa. O melhor é a gente fazer um equilíbrio. Às vezes os meninos fazem 10 questões de uma, 10 questões de outra. Quando ele aprimora, os professores já conseguem fazer 15 de uma, 15 de outra. Eles fazem 15 de uma, 15 de outra. Tá? Ou então fica alternando 10 de uma, 10 de outra, 10 de uma, 10 de... Você tem duas partes no teu cérebro. Uma que trabalha a parte de leitura e a outra que trabalha a parte de cálculo. É uma estratégia para você cansar menos. Ah, entendi. Então, não especificamente terminar uma disciplina, 20 questões de português, terminou as 20, passou para matemática. Não, alternando, faz uma questão
uma quantidade de uma matéria e outra quantidade de outra. Legal, interessante. Isso tudo com base em teoria, alguma coisa, né? Tipo a curva do esquecimento, do cansaço, de aprendizado, tem todas essas Teorias curvas. que apostam que isso funciona, né? Isso. É cientificamente comprovado. É cientificamente comprovado, embora tenha alguns teóricos que vão lá, por exemplo, a curva do esquecimento, né? Eu já falei pra você que alguns criticam ela. Mas qualquer pessoa que critica, no final diz, olha, mas a gente precisa revisar. Aí eu não entendo a crítica, né? Ensino significativo. Pronto, eu acabei de relembrar aqui lá do início, né? O que é um aprendizado com significado? Quando... Vou pegar aqui um conteúdo de matemática, pode ser? Quando nós estamos na sala de aula, onde nós aprendemos que o teorema de Pitágoras é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é um aprendizado sem significado, pois apenas letras elevado ao quadrado. E o significado é quando eu vou lá, mostro o triângulo, faço uma área com ele, né? E aí ele consegue lembrar da fórmula da seguinte maneira. Entendi o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que se eu fizer um quadrado com a medida da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados feito com as medidas dos catetos. Esse é um aprendizado com significado. Eu entendi o que é aquele A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, do que um estudo sem significado, que é simplesmente A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, que eu não sei o que é. Parece assim, coisas sem nexo, sem verdade. significados, certo? E alguns dizem que se eu estudar significativamente, eu não vou esquecer. Mas ainda assim, nós esquecemos, né? Pois muito bem, deixa eu dar mais uma dica aqui para dona de casa, para você que está já precisando repor a sua despensa, né? Estamos aqui no nosso podcast, mas de vez em quando a gente dá uma paradinha também para dar as nossas dicas. E lembrando para você, né, que já está precisando fazer a reposição da sua despensa, o Mix Boi Gordo Atacarejo está recheado de ofertas. Além de produtos de excelente qualidade, açougue com carnes fresquinhas, você encontra também uma variedade de ofertas, tanto no setor de frutas, cereais, carnes, bebidas e muito mais. O Mix Boi Gordo Atacarejo é um supermercado completo e você aproveita. Toda semana tem promoções imperdíveis para você encher o carrinho e pagar aquele precinho, claro, que é o que todo mundo gosta, comprar barato, com promoção e, claro, as melhores mercadorias. Além de carne, fruta, tudo fresquinho, você encontra tudo com preços acessíveis. Toda semana tem o dia D das promoções. Você acompanha aqui no Campo Maior em Foco, né? A gente divulga toda semana os dias e as ofertas e também no Instagram do Mix Boi Gordo, tá certo? Que é @mix_boigordo_atacarejo. Siga e não perca as ofertas da semana, tá bom? Mix Boi Gordo Atacarejo, localizado lá na Avenida Alto Longar, no bairro de Fátima e também no bairro São Luís, onde funcionou o Central Carnes, tá bom? Não esqueça, Mix Boi Gordo _atacarejo, @mix_boigordo_atacarejo. Toda semana ofertas imperdíveis para você. Dá uma passadinha lá, tá certo? E a gente continua por aqui o nosso podcast em Foco. Acabou de ligar a sua tela. O nosso tema de hoje é sobre como se preparar para o Enem, como se preparar para concursos, para você que acabou de ligar seu celular, a sua TV, já volta aqui nessa linhazinha vermelha, assista do início, não perca um flash do nosso episódio de hoje, tá bom? Porque para quem está se preparando, para quem está querendo uma aprovação no concurso ou no Enem, claro, tem que montar uma rotina estratégica de estudos e o professor Antônio Carlos hoje está trazendo dicas valiosas de como manter o foco, a rotina, né? Fazer uma forma de estudar de forma eficiente e aproximar você da sua aprovação, né? Estamos falando também sobre a questão de ansiedade, nervosismo, porque é normal para quem está estudando e se preparando. E por falar em ansiedade, professor, ansiedade e nervosismo costumam atrapalhar quem está se preparando para um determinado concurso ou para o Enem? Demais, né? Esse é um dos fatores, né? Até um pouco mais complicado da gente lidar, mas precisamos, né? Nada melhor do que uma conversa com um psicólogo, né? Aquela pausa que nós falamos lá no início, diante da prova, ela é necessária, né? Então, uma das coisas que mais atrapalham, né? Não todo mundo, mas quem tem esse problema é bem difícil a gente contornar, mas tem como, né? Você ficar mais lá, principalmente, já falamos assim, quando eu faço
quando a gente está pertinho da prova do Enem, lá no preparatório, a gente tem a bênção das canetas, né? Como eu já falei. Esse é o momento onde você se aproxima de Deus, conversa com Deus, né? Não é para que Deus vá lá e faça você acertar a prova toda, para Ele ilumine teus pensamentos, você mostrar o quanto que você já se preparou, né? Que você não está lá para tentar na sorte, que você tem conhecimento, mas que Deus clareie. Então, às vezes, né, isso pode nos ajudar. Nós temos várias situações onde a parte psicológica de um aluno, né, de repente, porque, assim, vou voltar a falar sobre, né, nossos métodos que nós acabamos de falar aqui no final de tudo, né? Nós fomos atrás do edital, nós selecionamos os conteúdos, estudamos aqueles que têm maior recorrência, mais fácil, deixamos difícil para depois. Nós estamos fazendo os simulados completos, verificando o que nós estamos errando e voltando a corrigir, principalmente se é fácil e se tem bastante recorrência. Se for difícil, a gente também deixa ele lá para o final do nosso estudo, né? Ao longo da nossa conversa, verificamos que tem algo que vai nos atrapalhar, que é a curva do esquecimento. Eu vou estudar e vou esquecer, focamos, né? Que precisamos fazer resumo dos vários tipos de resumo. Falamos de mapa mental, de resumo preguiçoso, que também é eficiente, pelo amor de Deus, não é uma crítica, ele é muito eficiente, né? Aí nós avançamos, né? Chegamos que nós podemos estar extremamente ansiosos, principalmente os 10 minutos, ansiedade no máximo, vamos cansar, então falamos disso também, né? Falamos ainda no início a sensação de que nós estamos aprendendo muito rápido, depois decaímos e nos preparamos de maneira errada, não chegamos no nosso máximo, né? Tivemos ali uma baixa. Então, no decorrer de toda essa conversa, vários fatores nos chegaram a concluir. E isso, fazendo esse estudo de maneira eficiência, é um dos pontapés iniciais para a gente diminuir essa pressão diante da gente. Dizer, cara, eu estou preparado, eu sei como essa prova vem, porque eu estudei o que está no edital, eu estudei como a prova se comporta, como a banca se comporta, e vou até conseguir prever, desses vários simulados que eu fiz, eu consigo prever o que pode cair de diferente, o que eu não vou conseguir resolver se houver, né? Esse conteúdo ele é muito complicado, mesmo assim ele não vai impactar, porque eu conheço a prova, eu sei como a prova se comporta, né? Como a banca se comporta, eu sei como agir diante da prova, eu sei que hora que eu vou mudar de disciplina, a hora que eu vou mudar de questão, né? Então, toda aqui está ali, toda uma situação bem detalhada, né? Então, tenho meus horários de estudo, meu horário de estudo para conteúdo, para revisão, meus horários de estudo para resolução de simulados, né? Professor, qualquer pessoa, independente, tem ensino médio, já fez faculdade, qualquer pessoa é capaz de ser aprovado no Enem ou no concurso, dependendo da forma de como estuda ou não? Qualquer pessoa. Basta seguir os métodos corretos. O que você não pode, né, é você tomar uma atitude errada, né? Olha, não precisa inovar tanto, não precisa, é simples. Agir de maneira simples. Agora, pelo amor de Deus, entenda o que é simples. Simples é você saber o que cai, estudar o que cai. Não é você pegar, olha, eu vou pegar uma questão de concurso qualquer, eu vou começar a estudar aqui pelas questões mais difíceis. Isso não é ser simples. Você está complicando. Você sendo simples, eficiente, todo mundo consegue. Você colocando as suas revisões sistemáticas, voltando no conteúdo, fazendo a hora de mudar de disciplina, como nós já falamos. Eu não posso levar ali todas de leitura para depois ir para todas de cálculo. A gente vai fazendo uma dosagem, né? Se o seu concurso tiver cálculo e tiver leituras, né? Se ele tiver só de um de outro, você faz a estratégia que eu lhe disse. Vai ao banheiro, conta quantas vezes você vai no banheiro, né? Tudo isso impacta numa aprovação, né? Tudo isso impacta. Então, no final das contas, ser simples é você ter essa informação e com base nessa informação você ter uma mudança de atitude e fazer a coisa correta, sem ir atrás de uma solução mirabolante. Existe assim um horário definido para estudar? Ou você acha que manhã, tarde, noite, qualquer hora, a pessoa que faz seu horário? Olha, um horário melhor? Vai muito de pessoa para pessoa. Conheço muita pessoa que não consegue estudar à noite, que dá sono. Tem outros que não conseguem levantar para estudar pela manhã, prefere estudar à noite, mesmo cansado, né? Mesmo cansado não, mesmo até determinada hora. Tem outros que eu conheço que dizem, não, eu vou dormir 10 horas ou 8 horas e eu acordo 4 horas da manhã e... Entendeu? Cada um tem sua característica e você precisa melhorar aquela característica que você tem. Não é você ir de encontro, né? Eu não posso chegar aqui e dizer assim, olha, tem uma pessoa que adora estudar de 10 às 12 e acordar
um pouco mais tarde. Aí tem outra pessoa que prefere dormir mais cedo e acordar 4 horas da manhã. O que essa pessoa tem é aprimorar ainda mais aquilo e fazer com que os resultados venham. E estudar ouvindo música. Tem gente que só estuda com algum barulhinho, ouvindo música. Aprende ou não aprende? Aprende. Aprende porque, vamos lá, existe, né, pessoas que aprendem de maneira diferente. Existe a pessoa visual, existe a pessoa, né, sonora, e existe que são os dois, né? Ou seja, existe pessoas que preferem ver aquela parte colorida que eu falei no início, né? Ali é porque tem algumas pessoas visuais. Sim. E tem outras pessoas que preferem estudar ouvindo o som daquilo que está estudando, entendeu? Então nós temos pessoas que aprendem melhor ouvindo, pessoas que aprendem melhor vendo coisas coloridas e, lógico, se a gente puder aliar, né? A gente precisa identificar o que nós somos ali, né? Sinestésica, né? Sinestésica é uma pessoa que aprende melhor ouvindo, né? Então, tem pessoas que têm um aprendizado de maneira diferente. Então, aí vai de pessoa para pessoa. Então, não adianta você, assim, o aluno ele estuda ouvindo o som, né? E ele não vai conseguir. Consegue. É porque ele é uma pessoa que ele aprende melhor daquela maneira. Entendi. Tá? Então, nós temos vários tipos de aprendizado. Então, funciona também, né? Também funciona. Nada de julgamento. Não podemos ter julgamento nesse ponto, tá? Às vezes a gente ficava ali, mas depois que nós conhecemos a parte teórica, fundamentada, explicada o motivo dessas pessoas estudarem melhor assim, tá? Aí você, como eu já falei, aprimora, tá? Se você acha que diminuindo aprende mais, você vai e diminui. Agora, se não, você consegue realmente aprender daquela maneira, você vai daquela maneira. Tá? Ok. Mais uma dica rápida para você, já a gente vai finalizar o nosso podcast, mas antes eu quero avisar você que está precisando de uma consulta, está precisando trocar os seus óculos, está precisando comprar óculos de sol, óculos para correr, óculos esporte, para passear, né? O verão está chegando, tem que proteger a visão. E a Ótica Matos, né, facilita a sua consulta e, além de tudo, você ainda pode sair com seus óculos em até 40 minutos. É a ótica mais rápida que eu já ouvi falar, né? Por quê? Você faz a consulta, troca a sua lente e já pode sair com seus óculos. Tem gente que passa mês, né, para receber o óculos, e a Ótica Matos não, você recebe em até 40 minutos, tá bom? Além de facilitar a sua consulta, você encontra uma variedade em lentes, em armações, os preços são acessíveis, você pode pagar no Pix, no boleto e também, né, no cartão, dividido em várias vezes, tá certo? A Ótica Matos está localizada lá na Avenida... Me esqueci o nome da avenida, em frente ao Colégio Alfabetoque, José Paulino, né? Na Avenida José Paulino, em frente ao Colégio Alfabetoque, e também aqui em frente à Clínica Maior Medicina, e você encontra outras unidades também em outras cidades, tá certo? Lá em Boqueirão, Piripiri, José de Freitas, Altos, e para mais informações, você segue no Instagram, @óticamatosOficial, e claro, fica por dentro de todas as novidades, porque de vez em quando a Ótica Matos faz aquele tipo de promoção, aquele tipo de sorteio que somente a Ótica Matos faz para você, tá bom? Não esqueça, tão importante quanto a sua imagem são os óculos que você usa. E por aqui a gente segue, né, o nosso podcast. Assista, curta, comente, compartilhe a nossa live de hoje para você que está se preparando ou conhece alguém que está se preparando para o Enem ou para concurso. O podcast de hoje é fundamental para você saber como montar a sua estratégia de estudos e, claro, não digamos garantir a sua aprovação, mas, né, ter bastante chance de ser aprovado, tá? O professor Antônio Carlos está trazendo dicas valiosas para você. Não perca o nosso podcast. Professor, ao longo da sua trajetória, tem alguma história de superação que tenha lhe chamado a atenção, que você relembre e queira compartilhar com a gente? Tenho várias histórias, né? Tem várias histórias. Ele tocou, ele chamou a atenção. Né, assim, a que mais me chamou a atenção... Olha, eu vou falar de uma recente, né? Nós temos um aluno que ele foi meu aluno numa escola pública em 2024, né? E aí ele tentou ali o Enem, ele era um excelente aluno, né? Eu gosto de contar essa história. Não vou falar nome, vou colocar as iniciais ali, né? Sim. Nós tínhamos nessa escola, 3 grandes alunos, né? E nas avaliações da escola, eles eram muito próximos, né? Então os meninos são excelentes. Porém, quando a gente está em sala de aula, quando nós estamos em sala de aula e preparando para essas provas não são questões idênticas às do Enem, né? E aí, nessa categoria de questões
parecido com as escolas, eram 3 meninos excelentes, né? Eu vou chamar de A, B e C, né? Eu vou chamar, esse vai ser o C, tá legal? E aí, assim, né? Nós tínhamos esses 3 alunos, A, B e C, sempre ali os 3 primeiros da escola. E eu lembro que nós tínhamos mais de outros 2 alunos, né? Que não estavam entre os 3 melhores, mas eram bons alunos, né? Aí eu lembro que em 2024, né? Um desses alunos foi lá para o preparatório, e os outros 2 não. E outros 2 que estavam lá, que não eram totalmente ali entre os 3 melhores, né? E aí eu lembro que quando saiu o resultado do Enem, um desses 3 que foram, teve uma nota excelente. Foi, né, o melhor aluno ou melhor aluna de Campo Maior de escola pública, pelo amor de Deus, né? De escola pública, eu também tenho esses dados. Uma das coisas que a gente tem esses dados. E aí, este aluno, né, no outro ano, passou um ano, ele foi lá. E aí, eu, analisando os resultados, né, dados, aí eu lembro que eu cliquei na escola que eu dava aula. Aí eu disse, olha, em tal escola teve, e eu conheço este aluno, esta aluna, eu conheço, ela estava aqui, ela fez tantos pontos, e essa, tá aqui, ó, a pontuação dela, mostrei, né, ali na tela. E aí ele viu lá que tinha a pontuação dele, aí, o que acontece? Nós tínhamos essa aluna com distância muito grande entre os outros, e que não era tão grande ali em sala de aula, os meninos são muito bons, mas no Enem a distância era muito grande. E aí, aquelas mais 2 alunos que estavam ali, intermediário, estavam junto com eles, que eram o primeiro, segundo, terceiro, né? Mostrando que essa questão da banca, eu preciso conhecer, eu preciso me familiarizar com banca. Por quê? Aí ele volta um ano depois, né? Ele disse, professor, eu quero fazer aqui também o preparatório, né? E aí, quando volta, ele simplesmente foi o melhor aluno do preparatório. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês? Dizer, todo mundo consegue. E esse aluno ele era muito bom. Porém, você precisa ser específico para aquilo que você quer. Volto de novo àquela frase do início. Eu não vou me preparar para o Enem fazendo FUVEST. Eu não vou me preparar para o FUVEST fazendo questões de Enem. Eu preciso ser específico. Eu preciso conhecer a banca. E, de repente, esse aluno começa a fazer as questões de Enem e ele... é só isso? Eu consigo. Ou seja, ele apenas estava num direcionamento errado. E aí volta aquela nossa palavra que nós tínhamos falado, né? Ou seja, muitas vezes o que está acontecendo é isso. Você está se preparando, mas você está se preparando da maneira errada, tá? Então, para mim, foi uma vitória gigantesca, né? Ele foi, sem dúvida nenhuma, o nosso melhor aluno do ano passado. Teve outro ali coladinho com ele. Fico muito, 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 muito feliz, né? Também teria o do segundo também, né? Desse segundo aluno, que para mim também é primeiro, que esse ano também já foi chamado ali para Teresina, ganhou um prêmio por ser um dos melhores alunos do Piauí, escola pública, né? João Emanuel Polônio, tá? Então, assim, meninos maravilhosos. E mostrando a superação, que esses meninos precisam desse direcionamento específico. E em sala de aula a gente utiliza livros, os livros não fazem esse direcionamento, até porque escola não é preparatório para Enem, escola está preparando para todos os outros. Tanto, aí sim, lá você vê questões de Olimpíada, questões de FUVEST, e um punhadinho de questões de Enem, e eles não são, né, nenhum professor pode sair do script como está ali. Você tem um livro, tem que seguir a sequência dos livros, didática, não são preparatórios para Enem. Quando você direciona especificamente, você precisa fazer um trabalho, mesmo que seja em casa ou em uma instituição que é voltada para aquilo dali. Porque precisamos ser específicos. A gente volta de novo a falar, o homem mais rápido do mundo não venceu todas as provas. Ele venceu provas específicas, tá? Tá bom. Professor, agora a gente vai fazer tipo um bate-bola rápido. Eu vou fazer algumas perguntas, né? E você responde você dá respostas rápidas. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Disciplina ou motivação? Disciplina. Estudar cedo ou de madrugada? Cedo. De madrugada também. De madrugada. De madrugada. Madrugada. Papel ou tablet? Papel. Papel, né? Revisão ou conteúdo novo? Revisão. O maior inimigo da aprovação? O maior inimigo da aprovação? Ansiedade, nervosismo. Acho que ansiedade, medo, realmente. Ansiedade, nervosismo, né? Falta de disciplina. Eu acho que uma preparação mal planejada. Né? Mal planejada. Essa, você achar que está fazendo o correto e não tá, alguém para te orientar, essa é a pior de todas. Então... E a palavra que define um aprovado? Disciplina.
Disciplina. Se tiver alguma dessa que você tenha interesse em fazer algum comentário, fique à vontade. Olha, eu acho que você seguir uma disciplina, seguir ali o plano, né? E um plano bem executado, para mim, ele sai perfeito. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se você segue todos os planos, você fez o plano direitinho, você segue, não tem como dar errado. Tá? É impossível dar errado. Tua autoestima, né? Esses caras estão preparados. Eu fiz a coisa certa, não tem como dar errado, tá? Eu acho que essa é, sem dúvida nenhuma, a que vai fazer total diferença. Professor, nosso podcast foi isso, né? Então, eu queria que você olhasse para essa câmera ou para lá. Acredito que tem milhares de alunos assistindo você agora. Eu queria que você deixasse suas redes sociais, seu preparatório, endereço, o que você trabalha no seu preparatório, se é só para Enem, se é para concurso, se é a partir de que série, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, quem é o seu público. Fique à vontade para deixar aqui a sua mensagem final. Sim, o nosso preparatório, né, o MACFIS, foi iniciado em 2022. Ele é um preparatório voltado para 3 áreas, que são natureza, com biologia, física e química, redação e matemática, tá? Os professores são de altíssima qualidade, tá? São de altíssima qualidade. Nós estamos lá biologia com a Socorri Biapina, nós estamos física com o Thiago Frota, nós temos química com a Vanessa Biapinas, nós temos redação com o Matheus, cara, uma joia, um menino maravilhoso, né? Matemática está comigo, a Jaqueline, a coordenadora e diretora de lá, tá? E nós nos encontramos, né, no bairro Santa Cruz, né, na Vila Mariana, número 93, à esquerda do posto, né, do posto Campo Maior. Lá nós estamos de segunda a quinta, iniciando de 7h40 às 10 horas, com 3 aulas por dia, tá? Dessas disciplinas que eu acabei de falar. Nós temos simulado por mês, onde esse simulado nós mapeamos os alunos. A partir desse mapeamento, se o aluno não está conseguindo ali, a gente chama ele para um reforço dia de sexta-feira. Então, hoje é dia de reforço lá, para aqueles alunos que não estão conseguindo, né, atingir a nota esperada dele, tá? No sábado, né, nós temos simulado. Esse simulado, a gente gera uma nota similar à nota do Enem. Então, geralmente eu digo, olha, essa seria a nota se você estivesse fazendo o Enem hoje. O que nós faremos para aumentar essa nota, tá? E o nosso trabalho tá, assim, tem o nosso Instagram, que é MacFis22. Sigam lá tem notas, tem aprovado, tem nota de redação, tá? De todos esses anos, de 2022 para cá. Tá? Temos feito assim resultados maravilhosos, tá? É isso. Pois então, nós do podcast agradecemos você, sua disponibilidade, ter vindo aqui compartilhar dicas, né, tão importantes para o nosso público, né, para os estudantes que estão aí firmes, se preparando aí para o Enem, para concursos. Enfim, lembrando para você que mantenha o seu foco, continue na disciplina, né, faça aí a sua rotina de estudos, assista o nosso podcast se você quer saber de dicas bem importantes, bem interessantes para garantir, para chegar próximo, pelo menos, da sua aprovação, se não desse, mais nos próximos, que o segredo é não desistir, né, professor? Não desistir de nenhum. Não desistir. Então, assista o nosso podcast, compartilhe e, claro, faça, né, a diferença. Estude, mantenha o foco e, claro, no próximo sábado eu aguardo você para mais um episódio do Podcast em Foco. Até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal.